Povo de Deus, estamos em mais um vídeo do canal Príncipes de Cristo, só Jesus salva. Pessoal, primeiramente gostaria que, se você sentir de Deus, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com os seus amigos, parentes e muitos mais, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal Príncipes de Cristo, só Jesus salva. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história, sobre o pregador Tiago. Vamos falar um pouco sobre o pregador Tiago, ok? O tema de hoje é Deus e eu, ok? Então, fiquem com o vídeo, vamos pro vídeo, sem mais delongas. Príncipes de Cristo. Esse tema tão importante, Deus e eu, é um momento em que eu passei por momentos difíceis. E eram momentos que eu vivi só eu e Deus. Deus e eu. Algo particular eu queria compartilhar com vocês hoje. Principalmente para vocês que são jovens aí no meu canal. Eu me lembro de que Jesus envia os seus discípulos, os seus apóstolos, por todo lugar para pregar a palavra de Deus. Eles têm essa missão tão importante de não só pregar a palavra de Deus nos lugares, não só de levar a mensagem de Deus, mas eles também têm a missão de, no nome de Jesus, curar, libertar, transformar, tudo no nome de Jesus, na autoridade dada por Jesus. E quando eu começo a ler esse texto na Bíblia, quando eu encontrei esse texto na Bíblia, eu me lembrei muito da minha história, um pouco, um pedaço da minha história. A minha história na verdade, o meu testemunho é um testemunho muito longo, extenso, grande, mas o que eu vou contar aqui é um pedacinho do que eu vivi. Aos meus 2 anos de idade, eu já pregava assim, entre aspas, né? Como eu acho que eu já disse isso. Após eu ter nascido, Deus, muito mesmo antes de eu ter nascido, Deus já tinha me escolhido para fazer essa missão, para levar a palavra de Deus para as pessoas. Deus me deu esse dom. Aos meus 2 anos de idade, eu subia em um banco de madeira, dentro de casa mesmo, e começava a falar coisas que meus familiares ficavam de boca aberta. E com o passar do tempo, eu fui crescendo, meu pai me deu uma Bíblia, e essa Bíblia foi a primeira Bíblia que eu tive, e eu tenho ela até hoje. Eu vou mostrar para vocês. Essa daqui, pessoal, é uma Bíblia infantil, é uma Bíblia ilustrada, certo? Ela tem várias imagens, é uma ilustração, tem nela. E essa daqui foi a minha primeira Bíblia que meu pai me deu de presente, meu pai e minha mãe, e eles me presentearam com isso. E conforme eu fui crescendo, eu ia lendo, ia vendo e ia aprendendo cada dia mais. E deixa eu ver quando que eu ganhei isso daqui. Olha, peraí, isso daqui, ó, olha só, eu ganhei
no dia 17/6/2008. Aí, ó. Tem até a letra da minha mãe aí. Aqui. Dia 16/6/2008. Isso daqui eu ganhei em 2008. É, pessoal. Faz muito tempo mesmo. E a minha letra era bem diferente, ó. Olha só. Deixa eu ver se dá pra ver aí, ó. Não sei se deu pra ver aí, mas era bem diferente a minha letra. Mas enfim, que hoje os professores pegam e falam, vamos escrever um livro. A professora de espanhol mesmo, ela queria que eu entregasse um resumo para ela com a minha letra. No caso eu tô morando em Maceió, em Praia Grande, São Paulo, litoral, na Baixada Santista. Eu estudava no Adventista de lá também. Tinha uma menina que falava, tá preparado para escrever livros? Aí eu disse, vamos. Mas enfim, dando continuidade, eu tive que aprender muito de Deus conforme eu fui crescendo e ler a Bíblia também, entendeu? E eu creio que assim, eu nunca, segundo os meus pais, eu nunca cheguei a dar trabalho, entendeu? Eu sempre fui um menino muito obediente, entendeu? Sempre obedeci às leis de Deus, entendeu? Independente do que acontecesse. Aos meus 6 anos de idade, foi onde eu realmente comecei a pregar, entendeu? Oficialmente, aos 6 anos de idade, foi onde eu comecei a pregar. E aos 6 anos de idade, onde eu pregava? Eu pregava no monte. Com 6 anos de idade, eu ia para o monte e pregava. Para quem não sabe o que é monte, monte é como se for, é como uma floresta, entendeu? É como se fosse uma floresta que as pessoas sobem para orar, fazer oração, gravam vídeos lá, alguns fazem uns vídeos de pregações lá, entendeu? Mas normalmente o pessoal sobe para orar, entregar um pedido, alguma coisa assim, entendeu? Alguma coisa do tipo. E aí eu passei a ser chamado de pregador do monte. Por que pregador do monte? Porque no monte era o lugar que eu mais pregava, entendeu? Conforme eu fui pregando no monte, eu comecei a ficar conhecido. Conforme eu comecei a ficar conhecido naquela cidade, que naquela cidade era São Vicente, a gente ia de uma cidade para outra só para ir para o monte. A gente saía de Praia Grande e ia para São Vicente. Chegava em São Vicente, ali no monte do... esqueci o nome do monte, deixa eu ver se eu lembro aqui. É o monte do São Vicente, esqueci o nome do monte. Se eu lembrar aqui eu falo, tá ok? Me deu um branco agora no momento. Mas enfim, a gente ia de uma cidade para outra. A gente sempre ia de carro. Por que eu tô falando de carro? Muita gente fala, não, de bicicleta, de alguma... Não, a gente ia de carro e era sempre eu e meu pai. E tinha alguns irmãos acompanhados também da igreja. Só que aí é o seguinte, tem aquela coisa, nem todos ficam do seu lado, entendeu? Quando começa a prova, começa a luta, nem todos estão do seu lado. Nem todos são aqueles parceiros de oração. Então só ficou eu e meu pai, entendeu? Tinha alguns irmãos que iam com a gente ainda, mas o problema não era que eles não eram compromissados. O problema é que alguns deles trabalhavam. Meu pai também trabalhava, só que a gente procurava ir de noite. Às vezes a gente ia de manhã, entendeu? Como meu pai trabalhava de manhã e de tarde, meu pai ele dava um jeito, entendeu? Pra gente ir. E eu era sempre esforçado, entendeu? Quando eu podia, ajudava meu pai no trabalho, entendeu? Eu ia ao trabalho com meu pai. Meu pai ele era corretor de imóveis, eu ia com meu pai. Sempre ajudei meu pai, entendeu? Nunca recusei ajuda do meu pai. Sempre quis
andar junto do meu pai. E o meu pai fala para mim até hoje que quando ele era criança ele só andava com o pai dele, procurava. Então meio que eu puxei meu pai nessa questão aí de querer aprender. Portanto que na área de construção eu sei de muita coisa já na área de construção que eu aprendi vendo, olhando com o meu pai. Mas enfim, depois que comecei a ficar conhecido, pregador dos montes, veio o nome, eu fui pregar em uma igreja, numa favela, lá em São Paulo, na capital, ali na Castelo Branco. E foi onde eu gravei o meu primeiro DVD com 7 anos de idade. Creio eu que era isso, mais ou menos isso, ou 8 anos de idade, por aí. Foi onde eu gravei lá meu primeiro DVD, e aí foi onde Deus me usou grandemente, e eu fiquei conhecido como o pregador Tiaguinho Pentecoste, porque é pentecostal, entendeu? O negócio era fogo, o Espírito Santo de Deus descia ali e pronto, enchia a igreja. Era que nem Salomão, ninguém mais entrava, ninguém mais saía. O que estava dentro, ficava dentro. O que estava fora, ficava fora. E aí o tempo foi passando. Conforme o tempo foi passando, eu fui crescendo espiritualmente. Fui crescendo em todos os sentidos da minha vida, entendeu? Cresci bastante em sabedoria, Deus me deu bastante. E subi um monte, não parava. Até o momento que deu alguns problemas, entendeu? Começou a ter algumas guerras. E eu e meu pai começamos a ir de a pé, pro monte. De uma cidade para outra de a pé. Talvez você não acredite nisso, mas é uma realidade. Um menino pequeno com um adulto andando de uma cidade para outra só para subir um monte, fazer oração. E ali fogo descia, a gente orava, Deus respondia, a gente chorava ali junto, clamava junto. Gente criticava, chegava, criticava, falava mal, chamava a gente de um monte de coisa, metia pedrada e a gente continuava, orava. Muita gente jogando pedra em cima da gente, muita gente falando, criticando, falando mal, e a gente olhando só para o alvo que era Jesus. Chegou um momento que nós decidimos de nós irmos ter mais um sacrifício, largar o luxo, largar tudo que nos acomodava, tudo que nos deixava confortável, fazer sacrifício. Fomos fazer sacrifício. A gente ia para o monte, às vezes de madrugada, às vezes a gente ia de noite, às vezes eu tinha até prova no outro dia, mas mesmo assim eu ia. Um dia eu fui para o monte com meu pai de noite, chovendo, aquela chuva. Fomos de madrugada. Madrugada não chegou a ser madrugada, entendeu? Não chegou a ser madrugada. Mas nós chegamos de noite, chovendo. Chegamos lá no monte. A gente estava de bota, água pegando na canela. Água pegando na canela. Meu pai, ele tinha um caroço no braço, no pulso. Eu peguei, usei toda a minha fé, coloquei ali. Ali fizemos uma oração, colocamos o óleo ungido em todos os lugares, todo o corpo. Fomos embora. No outro dia de manhã, cadê o caroço? Não estava mais lá. Deus, ele já fez muitas coisas na minha vida, na vida do meu pai. E não é porque a gente subiu um monte. Não é a questão de que você vai para a igreja. Não é a questão de que sua igreja é melhor. Não é a questão de que o seu sapato é melhor, que você tem um dinheiro a mais. Essa não é a questão. Entendam, jovens, que a questão está em
você ter obediência a Deus. Quando você tem a obediência a Deus, você pode estar na prova que for. Eu lembro que chegaram até bater na minha cara, na minha face, quando eu ainda tinha 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade. E aí foi aí que eu entendi, quando Jesus ele quis dizer, oferece a outra face. Eu entendi que mesmo eu sendo muito novo, eu disse, é de muito novo que eu vou começar a oferecer a outra face. E eu não ofereci só a outra face fisicamente, mas espiritualmente eu ofereci a face muitas vezes. Porque é muito fácil você chegar e dizer, eu vou, eu faço. Não, vamos. Mas realmente, na hora de fazer é difícil. Na hora de fazer tem um problema. Na hora de fazer tem algo que impede você fazer. Mas Jesus ele também disse que muitos amariam ele pela boca e não pelo coração. Sinceramente, eu passei coisas na minha vida que eu poderia murmurar, que eu poderia falar, Deus, não, eu parei por aqui, não, para mim já chega, acabou. Fechar a porta dentro do quarto, se isolar lá dentro, pegar uma depressão, alguma coisa. Mas nós não fizemos isso, porque nós sabíamos que nós tínhamos um Deus que estava ali com a gente. Por mais que o momento fosse um momento difícil, um momento de luta, um momento de que a gente estava sendo apedrejado, de que a gente estava sendo criticado, eu vou dizer uma coisa, não importa o que as pessoas falam de mim, não importa o que as pessoas falam do meu pai, não importa o que as pessoas falam de vocês, isso não importa. Porque o que mais importa é o que Deus pensa de você, o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa da nossa alma. Depende se você está sujo, se você está limpo. Isso daí é uma coisa pessoal entre você e Deus. Eu lembro de muitas coisas. Lembro também de que a gente estava no monte e Deus começou a falar coisas para mim ali. E tinha um irmão que ele estava com a vida errada ali em cima do monte. E sempre que a gente vai para o monte, eu e meu pai, a gente se santifica antes. A gente não vai para o monte sem santificação. Porque a gente sabe que no monte, se você entrar no monte sem santificação, você pode ter certeza que o negócio vai ficar pesado. O negócio é pesado. Não suba o monte de qualquer jeito. E Deus começou a falar. E aí, quando Deus revelou a vida dele para mim, eu entreguei tudo para ele, ele ficou meio envergonhado, com cara de que não era verdade. Aí começou um vulto a rodear a gente. Aí foi que ele estava pedindo para descer, mas aí eu falei, não, não vai descer não. Meu pai falou, não, não vai descer não. Nós vamos fazer uma oração. Quando a gente fez a oração, aí foi embora. Mas eu vou dizer uma coisa, uma dica para vocês jovens. Não subam um monte de qualquer jeito. Não vivam de qualquer jeito. Não andem despreparados. Andem preparados. Vocês são príncipes, mas vocês precisam andar revestidos da armadura de Deus. A armadura de Deus não é simplesmente você ter uma camiseta oficial que nem essa do canal. Isso daqui é a camiseta oficial do canal. Sim, é. Mas isso daqui não vai te proteger. Por mais que tenha o nome de Cristo aqui, isso daqui não vai te proteger. Não adianta usar essas coisas para proteger a gente, isso não protege. Quem protege é Deus. Se você andar revestido espiritualmente, eu tenho certeza que espiritualmente e fisicamente você vai estar protegido. Você tem que usar as armas e as ferramentas do Espírito Santo. Se você ficar parado ali, você vai cair. E se você cair, vai ser difícil para levantar. Agora, eu tenho uma mensagem para as pessoas que tanto criticaram eu, que tanto me criticaram e que tanto criticaram meu pai um dia. Talvez você esteja assistindo. Eu não estou mandando direto, mas eu estou mandando simplesmente um recado para você que tanto criticou. Jesus te ama, eu também te amo, nós também te amamos. E se um dia Deus permitir que nos encontremos
face a face, cara a cara, olho no olho. Eu vou orar por você. Você vai sentar na minha mesa e vai comer da minha mesa. E não me chamem também de besta, porque nós não somos bestas. Nós somos cristãos. E Jesus ele ensinou. Olha só o que Jesus ele diz. Quem lê a Bíblia sabe disso. E Jesus ele disse: a lei de vocês diz: amem os seus amigos, mas odeiem os seus inimigos. Mas eu vos digo: amem os seus inimigos e continuem a amar os seus amigos. E Jesus ele também disse: amem o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama o teu próximo como a ti mesmo, não tem como você amar a si mesmo. Fiquem com Deus. Mais um vídeo aqui do canal. Queria também pedir desculpa por não estar postando hoje e nem no domingo a série Guerreiros de Deus Avante. Nós tivemos um problema de roteiro e vou estar refazendo esse problema. Creio que semana que vem estamos de volta, ok? Fiquem com Deus.